convidar você a abrir a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo de número 11. Você pode acompanhar aqui na tela também, se você não tem Bíblia. Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Eu gostaria de falar sobre a parte B do versículo. Guarda o que tens. Amém? Será que você pode olhar para quem está do teu lado e dizer assim: guarda o que tens? Olha para trás e diga: guarda o que tens. Essa palavra guarda, ela não tem você esconder, de você guardar e trancar as 7 chaves. Eu descobri que esta palavra guarda, ela fala de cuidado, de proteção, ela fala de fortaleza. O que isso quer dizer, pastor? Quando a palavra está nos dizendo guarda o que tens, o Espírito Santo de Deus quer falar conosco o seguinte: cuide do que você tem. Cuide daquilo que você recebeu nas tuas mãos. Ele está dizendo assim: fortaleça aquilo que você tem. E o tema da mensagem de hoje é exatamente esse: cuide do que restou. Meu Deus. E Deus falou fortemente ao meu coração para mim, e eu estou compartilhando com você, dizendo: cuide do que restou. Será que você pode olhar de novo para a pessoa que está do teu lado e dizer: cuida do que restou? Cuida do que sobrou. Mas pastor, que palavra é essa? Guarda o que tens. Cuide daquilo que restou na tua vida. Por que isso? Porque todos nós sofremos perdas na vida. É verdade ou não é? Todos nós sofremos perdas. E se você até agora não sofreu perda nenhuma, se prepara, porque você vai sofrer, porque a vida é assim. Às vezes você ganha, às vezes você tem perdas. E muitos de nós já sofremos perdas. Mas quando a gente fala em perdas, sempre vem à nossa mente questões materiais, questões financeiras, não é verdade? Ah, eu perdi a minha casa. Ah, eu perdi o meu investimento. Eu perdi a minha empresa. Eu perdi o meu dinheiro. Eu perdi o meu carro. Eu perdi a minha poupança. Sempre quando falamos em perdas, nós estamos falando de coisas materiais e pensamos em coisas materiais. Mas hoje o Espírito de Deus quer tratar conosco sobre as perdas silenciosas da nossa vida. Aquelas perdas que não são materiais. Aquelas perdas que ninguém fica sabendo que você perdeu. Entendendo? Quantos estão me entendendo?
As pessoas olham para você e não sabem, não conseguem descobrir que você perdeu alguma coisa. Porque você muitas vezes sofreu perdas interiores, internas. E é sobre estas perdas que Deus quer tratar aos nossos corações hoje. São as perdas que ninguém sabe. São as perdas que você não conta para ninguém que perdeu. Que perdas são essas, pastor? Às vezes, nós perdemos paixão por aquilo que fazemos. É verdade ou não é? E que a gente muitas vezes chama de desânimo. Mas a verdade é o seguinte, que nós começamos bem e de repente perdemos a vontade, a paixão que vamos fazendo. São perdas silenciosas. São perdas que as pessoas olham para você e não sabem que você está perdendo. Afinal de contas, nós sabemos ser muito bons atores de vez em quando. É verdade ou não é? Porque as pessoas perguntam para você: oi, tudo bem? Tá tudo bem. Oh, como é que você tá? Tá bem mesmo? Tá bem mesmo. Mas lá dentro do teu coração, você está sentindo que perdeu alguma coisa. E você não deixa transparecer isso para ninguém. Mas a verdade é que Deus sabe aquilo que você perdeu. Aleluia. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus sabe da nossa vida. Ele sonda o nosso interior. Então, nós sofremos esse tipo de perda. E é sobre esse tipo de perda que eu quero falar hoje. Muitas vezes nós perdemos a paz. É verdade ou não é? Muitas vezes você perdeu a alegria. A alegria de vida. Ou a alegria de viver. Ou a alegria de fazer alguma coisa. Talvez você tenha perdido a alegria do ministério. Talvez você tenha perdido a alegria de cantar. Você tenha perdido a alegria de louvar. Você talvez tenha perdido a alegria de ministrar, de pregar, de testemunhar. Talvez até você esteja perdendo a alegria de vir à igreja, à casa de Deus. E isso são perdas que acontecem nas nossas vidas, mas perdas silenciosas, que você não sai gritando, você não coloca a tua foto no Face e diz assim: eu perdi a paixão pelas coisas, eu perdi a vontade de vida, eu perdi a paz. Você não coloca no Face, você não coloca no Instagram, você não diz no YouTube, porque são perdas que acontecem dentro de você. E são essas perdas que o Senhor quer tratar hoje na tua vida e na minha vida, amém? Perda de energia, perda de esperança, perda de confiança, perda de entusiasmo. Quantos podem dizer que já perderam alguma dessas coisas em algum momento da sua vida? Amém? Mas quando a gente perde essas coisas, é interessante, irmãos, que a gente não perde tudo. Sempre sobra um pouquinho. É verdade ou não é? Você quando perde a paz, você não perde a paz por inteiro. Sempre sobra um pouquinho. Lá no fundinho tem um pouquinho. Quando você perde a vontade das coisas, sempre sobra um pouquinho. Quando você perde a energia, sempre sobra um pouquinho. E é sobre esse pouquinho que Jesus está dizendo para você: cuida daquilo que restou. Amém? Cuida do que sobrou, meu querido. E hoje a palavra vai falar com você de uma maneira. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem ressuscitar o que perdeu.
Mas hoje Jesus está falando para você, fortaleça o que sobrou na tua vida. Guarda o que tens. Cuida do que restou, meu querido. Porque o que morreu está morto. O que passou, passou. O que perdeu, está perdido. Deus pode te dar algo novo, mas não vai te dar algo velho. Deus pode te dar nova alegria, nova paz, novo ânimo. Mas eu vou te dizer, Ele não vai ressuscitar o que morreu. Porque Ele está dizendo, guarda o que restou, aleluia. Guarda o que sobrou, aleluia. E eu te pergunto, o que sobrou? Olha para o teu vizinho e diga, cutuca ele e diz, o que sobrou? Ah, meu Deus. Essa é uma resposta que só você pode dar. É uma pergunta que só você pode responder. Eu não posso responder para você, eu não posso dar exemplo. Porque você sabe o que sobrou. Você perdeu, perdeu. Talvez você tenha perdido muito. Mas eu vou te dizer, alguma coisa sobrou aí dentro de você. E o Espírito Santo está perguntando, o que sobrou? O que restou? E quando você responde a isso ao Espírito de Deus, Ele te diz, guarda o que você tem. Cuida do que sobrou. Cuida do que restou, querido. Você está tão preocupado com aquilo que perdeu. Você está tão preocupada com aquilo que perdeu, que você não está dando mais atenção naquilo que sobrou. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus vai agir naquilo que você sobrou dentro de você. Vou repetir, Deus vai agir naquilo que sobrou em você. Deus não vai fazer um milagre naquilo que você perdeu. Deus não vai usar aquilo que você perdeu. Deus vai usar aquilo que restou. Deus vai usar aquilo que sobrou. Deus vai usar aquilo que está em você. Aleluia. Lembra-se do profeta quando ele chegou até aquela viúva? E Deus tinha falado para ele, vai até Sarepta. E ali eu ordenei uma viúva para que cuidasse de você. E ele chega lá todo contente, agora vou ser sustentado por uma viúva. Deve ser uma viúva rica. Eu já preguei isso aqui. Mas ele chega lá e fala para a viúva, faz um pão, me faz um bolo, me dá o que comer, eu estou com fome. Ela fala, ai meu Senhor, eu perdi tudo. Veja, eu não tenho mais nada, não é assim que a gente se comporta? Eu perdi tudo, pastor, na minha vida. Quantas vezes eu ouço, as pessoas falam comigo, pastor, me ajuda em oração porque eu perdi tudo. E ela disse, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, meu marido morreu, e eu perdi tudo, eu fiquei na miséria. Mas o profeta olha para ela e diz, o que tens em casa? Porque o profeta sabia que aquele tudo que ela tinha perdido, tinha sobrado alguma coisa. Alguma coisa tinha sobrado. E ela falou assim, ah meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha na botija, na panela, e um pouquinho de azeite na botija. E o profeta olhou para ela e disse assim, olha, é isso aí que Deus vai fazer, é isso aí que Deus vai usar, é o que sobrou, é o que restou, não é o que você perdeu. O que você perdeu, perdeu. Você viúva,
Teu marido morreu. O profeta não orou para o marido ressuscitar. O profeta orou sobre o quê? Sobre o que ela tinha dentro de casa. Ele orou pelo que ela tinha dentro de casa. Ele orou por aquilo que tinha sobrado. E ele falou assim: faze um bolo primeiro para mim, e você vai ver que a farinha não vai faltar, e o azeite nunca mais vai faltar na tua vida. Diga para o teu vizinho: Deus vai operar naquilo que restou. Quantos podem glorificar a Deus? Você está entendendo? Deus não vai fazer um milagre naquilo que você perdeu. Deus vai usar aquilo que sobrou. É por isso que a Bíblia está dizendo: guarda o que tens. Cuida do que você tem. Cuida do que restou. Eu vou dar outro exemplo que vocês já conhecem aqui. Jesus tinha que alimentar uma multidão. Aparece um menininho com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Com certeza aquele menino tinha trazido aquele lanchinho para ele, para alguns amigos. E ele estava com fome, devia de ter comido, e aquilo era pro. Mas ele colocou na mão de Jesus aquilo. Porque Jesus estava interessado naquilo que foi perdido. Jesus estava interessado naquilo que estou. Aleluia. E assim é na tua vida. Jesus multiplica aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos. Mas eu quero que você entenda o princípio. Cuide daquilo que restou. E o que restou na tua vida? Não tente ressuscitar o que morreu. Olha para o teu vizinho e diga: não tente ressuscitar o que morreu. Palavra diferente essa, não é? Palavra diferente, porque a gente sempre ora: ressuscita os meus sonhos. Mas Jesus está falando assim: o que sobrou do teu sonho? Eu perdi os meus sonhos. Não, deve ter sobrado um pouquinho dos teus sonhos. Sobrou um pouquinho. E Ele está dizendo para você: é nisso que nós vamos trabalhar. Não é o que você perdeu. Eu vou trabalhar no que restou na tua vida. Aleluia. Eu vou trabalhar no que sobrou nas tuas mãos. Esse vai ser um instrumento de multiplicação. Essa vai ser a semente que eu vou usar. Aleluia. Pastor, o senhor tem base bíblica para isso? Eu tenho. Quantos se lembram aqui que Davi teve um caso com Betseba? E ele pecou com Betseba. E o fruto deste pecado foi uma criança, um filho. Vocês se lembram? Ela engravidou. Davi já tinha combinado para o seu esposo, o esposo dela, ser morto em batalha. E quando ele morreu, ele trouxe Betseba para dentro do palácio. E ela estava gerando um filho. E de repente, o filho nasce. Mas como tinha sido fruto de um pecado, a Bíblia diz que o Senhor feriu aquela criança com doença mortal. Presta atenção. Aonde você vai ver. Você quer pôr, Nicolas, aí? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19 até o 23. Você vai acompanhar comigo. Veja o que diz aí, versículo 19.
Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Veja, quando a criança ficou doente, Davi orou, jejuou, ficou sem comer, para que o Senhor sarasse aquela criança. Mas ele ouviu os seus servos cochichando, e ele entendeu que a criança tinha morrido. Pelo que perguntou aos seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Versículo seguinte. Então Davi fez o quê? Fale bem alto. Então Davi o quê? Se levantou da terra. Quer dizer que ele estava prostrado, ele estava jogado em terra. Mas ele levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. E entrando na casa do Senhor, adorou. Aleluia. E depois veio a casa e pediu o que comer. E lhe deram, e ele comeu. Versículo seguinte. Então seus servos lhe disseram: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes. Porém depois que a criança morreu, te levantaste, comestes? Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, eu jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Versículo 23. Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Quantos podem dizer amém à palavra? Enquanto estava viva, ele chorou, jejuou, se lançou em terra. Mas depois que a criança morreu, ele se levantou, ele se lavou, ele trocou os seus vestidos, ele voltou a comer e ele foi para a casa do Senhor adorar a Deus. E por quê? Ele responde: poderia trazê-la de volta? Não, o que morreu está morto. Davi poderia orar para Deus ressuscitar aquela criança, mas ele não fez. Sabe o que ele fez? Ele saiu em frente. Por quê? Porque ele cuidou bem daquilo que sobrou. E essa é uma palavra que Deus está trazendo para nós. Cuida bem daquilo que restou na tua vida. Pastor, o meu casamento não dá mais. Pastor, o meu casamento, perdi tudo. Mas você está casado ainda. Você está casado ainda. Sabe o que isso quer dizer? Que tem um pouquinho lá ainda. E é desse pouquinho que Deus vai usar na tua vida. Aleluia. Tem um pouquinho ainda. Tem o que restou, e o Espírito Santo está dizendo: cuida bem do que restou, guarda o que tens, segura bem, protege bem, cuida bem daquilo que sobrou, porque Deus opera sobre aquilo que restou e não opera sobre aquilo que morreu. Quantas pessoas perdem entes queridos e ficam tão abatidos porque perderam seus entes queridos, que não cuida dos entes queridos que lhes sobraram. Vocês conhecem histórias assim? Quem já assistiu o filme A Cabana aqui? Ou já leram o livro A Cabana? Amém? Lembra-se daquele ator que perdeu uma filhinha?
Olha, irmão, eu não acredito que há dor maior do que perder um filho e uma filha. Mas sabe o que aconteceu? Ele perdeu a sua filhinha. E ele se esqueceu que tinha outros filhos. Ele se esqueceu que tinha uma esposa. E assim acontece na vida real. Quando uma mãe e o pai perdem alguém que ama muito, ele se esquece que tem outros. Mas o Espírito de Deus está dizendo hoje: cuida bem do que restou. Aleluia. Você está entendendo, querido? Cuida bem do que sobrou. Aleluia. Porque senão, se você não cuidar bem, até o que restou será perdido. Tem pessoas que cometem erros na sua vida e passam anos na prisão. E quando saem da prisão, ficam revoltados. E não conseguem fazer mais nada. Por quê? Porque ficam pensando no tempo que perdeu na prisão. E não conseguem aproveitar o tempo que lhes resta em liberdade. Você está entendendo? E assim somos muitos de nós. Nós ficamos tão abatidos e preocupados com aquilo que perdemos. Mas o Senhor está dizendo hoje: eu vou usar aquilo que sobrou, aquilo que restou na sua vida. Aleluia. Você pode ficar de pé. Foi rápido, pastor, é rápido. Porque Deus é objetivo. E eu sei que tem pessoas aqui hoje, oh, aleluia, que perderam muito. Mas sobrou alguma coisa. Sobrou, senão você não estaria aqui agora. Ah, pastor, eu perdi a minha fé. Não, você não perdeu toda a sua fé. Ainda tem um pouquinho de fé, porque senão você não estaria aqui. Ah, sim, pastor, eu perdi toda a minha esperança. Não, você não perdeu toda a tua esperança, senão você não estaria aqui. Você está aqui, sabe por quê? Porque você tem um pouquinho de esperança. E Deus está falando para você: cuida bem desse pouquinho, porque do pouquinho eu faço muito. Aleluia. Do pouquinho do azeite não vai faltar mais. Do pouquinho da farinha não vai faltar mais. O pouquinho do pão, do peixe não vai faltar mais. Por quê? Porque eu opero em cima daquilo que sobrou e não daquilo que você perdeu. O que você perdeu? Veja que interessante. Eu estava observando e admirando as pessoas que perdem a visão, os cegos. Eles perderam a visão, mas eles continuaram com a audição. Muitos deles continuaram com a fala, com o tato, com o olfato. É verdade ou não é? E sabe o que acontece? Eles começam a desenvolver preste atenção, os outros sentidos que antes não desenvolviam. E eu vou te dizer uma coisa: alguns deles começam a enxergar mais do que quando enxergavam de verdade. Eles sentem a presença de quando alguém está chegando. Eles sentem as coisas, por quê? Porque o que restou foi bem cuidado e foi bem desenvolvido. Aleluia. Os sentidos que sobraram foram multiplicados. Você está entendendo, meu querido? Veja a história do cego Bartimeu. Ele era cego.
estava sentado à beira do caminho, mas a Bíblia diz que ele ouviu que Jesus estava passando. Ele era cego, mas não era surdo. Ele usou muito bem aquilo que tinha lhe sobrado. Ele tinha perdido a visão, mas não tinha perdido a audição. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele perdeu a visão, mas tinha lhe sobrado a audição, tinha lhe sobrado a fala. E ele ouviu e gritou: Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim. Sabe o que isso quer dizer? Que ele cuidou daquilo que lhe restou. Cuide daquilo que restou para você. Guarda o que tens. Oh, aleluia. Cuide da tua família. Talvez você tenha perdido alguém muito importante na tua vida e você está em depressão por conta disso, mas se esqueceu de que lhe sobrou muita gente ainda que te ama. E o milagre de Deus vai acontecer sobre aquilo que restou, querido. Aleluia. Talvez você tenha perdido muito tempo na tua vida. Talvez você esteja numa idade, olha para trás e diz: eu me arrependo, porque se eu tivesse feito isso, feito aquilo outro, eu não estaria na situação que eu estou. Porque eu perdi isso, eu perdi aquilo outro, eu perdi oportunidades, eu perdi dinheiro, eu perdi tanta coisa. Mas o Espírito de Deus pergunta: mas o que sobrou? O que restou?